Olá, seja bem-vindo a esse canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. O amor dos igrejados acabaram? O amor esfriou? Pode isso? Pode. Antes de compartilhar uma mensagem do coração de Deus para o teu coração, mande este vídeo, essa mensagem para alguém, se inscreve no canal, compartilha, faça o seu comentário e você estará recebendo novos vídeos, novas mensagens. Abençoa nossas vidas, abençoando, alcançando outras vidas amantes das Escrituras, que gostam da teologia, que gostam de ouvir a palavra do Eterno. Mande, compartilhe, vai ser bênção para todos nós. O que diz a palavra do Eterno Deus? Antes de ler o texto sagrado, e precisamos entender que Deus usou a figura do casamento, do matrimônio, para mostrar a tua relação com Israel. Que Deus constituiu a nação de Israel e teve ela como seu xodó. Observa várias passagens do Antigo Testamento que Deus tem Israel como a sua esposa, né? Por exemplo, o livro do profeta Oséias, que inclusive pega a própria experiência de Oséias para demonstrar, para revelar, para trazer à tona, para falar a sua relação decepcionante que estava vivendo com a nação de Israel. Também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 16, que tem Israel como a tua esposa, mas chegou um tempo que Israel olhou para os ídolos e teve relacionamento com seus amantes, a palavra de forma figurativa, uma linguagem figurativa, mostrando a insatisfação de Deus com a nação de Israel devido à tua infidelidade. O Novo Testamento já mostra Cristo, o noivo, a igreja, a noiva. Em Apocalipse 19 chama ela de esposa. Então usa a figura do matrimônio, do casamento, para falar do seu relacionamento com o seu povo, com a sua igreja. Então pode o amor dos igrejados acabarem? Trazendo o paralelo do casamento, é um relacionamento, a vida conjugal entre o homem e a mulher. O amor, ele é encantador no início, tudo é lindo, maravilhoso. Alguns casos eu entendo dessa maneira, que o amor, ele progride, ele amadurece, mas também o amor precisa ser investido diariamente para que ele sobreviva às tempestades, aos desafios, os problemas que todo casal pode enfrentar. Igreja não é diferente, igreja oscila, passa altos e baixos, mas a graça, o amor de Deus é que mantenha de pé como ela de fato é. Há muitos casamentos entre homem e mulher que comemoram 5, 10, 15, 20 bodas, né, de comemoração do matrimônio e do casamento, não é? O amor amadurece. Muitos crentes que estão na igreja também, especialmente quem vive o novo convertido, o amor vai amadurecendo, ele vai absorvendo, ele vai entendendo o plano que Deus estabeleceu para ele, para a sua família e para a igreja e para toda a humanidade. Ou seja, o amor amadurece à medida que vai passando o tempo e os seus desafios também. Vamos ler um texto áudio, o que diz um texto bíblico, melhor dizendo, eu estou com o texto áudio da escola dominical, mas eu quero ler um texto para você em Apocalipse, o capítulo de número 2, que diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Diz Jesus para o anjo, a igreja de Éfeso. Versículo 2. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer maus com os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. Tu achastes mentirosos, e sofreste, se tem paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Tem, porém, isto, que aborreces as obras do Nicolaitas, as quais eu também aborreço. Ora, o amor, ele pode esfriar, mas não pode deixar o amor morrer. Por quê? Porque nós aprendemos, como falei no início, observe, as muitas águas não podem apagar esse amor. Salomão escreveu em Cantares, no capítulo 8, o versículo de número 7, as muitas águas
não podem ou não poderiam apagar esse amor, ou seja, experiências que ele viveu com a sunamita, com a sua esposa, não é? Experiências, o distanciamento que ambos tiveram um do outro, mas ele disse, as experiências, ou seja, as muitas águas, a Bíblia é formada de palavras que é falada de forma figurativa para mostrar um conceito, uma identidade, o propósito de Deus, ou em uma revelação, não é verdade? Então, ele diz, as muitas águas, experiências não podem apagar esse amor, ou seja, por isso que tem muitos casais, relacionamento entre homem e mulher, que duram muitos anos, comemoram 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 anos mais, são as bodas de casamentos, de comemoração, ou seja, não diga que foram um relacionamento perfeito, tiveram problemas, as suas imperfeições, porém sobreviveram, ou seja, no final o amor prevaleceu, ou seja, a igreja não é diferente, a igreja permanece de pé, porque o cabeça é Cristo, o amor dele com a igreja, ele é tremendo e ele é incondicional, ou seja, observamos nesta palavra a igreja de Éfeso, a Éfeso, que era uma cidade da Ásia, não é? Uma cidade muito rica, muito próspera, uma cidade a cultura era muito forte, a religião também era muito forte. Existia muitos mercados, muitas vendas de imagens dentro da cidade de Éfeso. Era uma cidade portuária, uma cidade turística. Acreditam historiadores e comentaristas que essa cidade, ela, devido a uma imagem que tinha nessa cidade de uma deusa chamada Diana, era chamado Diana pelos romanos, mas pelos gregos era chamado de Artemis, ou seja, era uma cidade visitada e eles acreditavam ser uma das maravilhas do mundo antigo, né? Então, era uma cidade rica, uma cidade portuária, onde tinha muito trânsito de estrangeiros, né? E era uma proposta, inclusive, de Paulo para que o evangelho fosse pregado nesta cidade, em praça pública, porque os estrangeiros que nessa cidade vinham fazer as suas visitas, que vinham fazer seu comércio, que vinham fazer as suas compras para levar para as suas cidades, levavam junto na bagagem a pregação do evangelho. Olha que sensacional. Então era uma igreja extremamente ativa, que pregava, evangelizava, né? Então também nessa cidade tinha imagem de imperadores romanos também que fizeram história no Império Romano. Então era uma cidade próspera, muito rica, muito influente, não é? Pois bem, dessa cidade, uma igreja, os irmãos ali, porém, Deus, na pessoa do teu Filho amado Jesus, quando traz a revelação para João, para falar sobre a igreja, Jesus vem aqui tecendo muitos elogios para a igreja. Olha, vocês têm sido fiel, vocês têm trabalhado, têm perseverado, né? Têm sido paciente, tolerante, porém, o que eu tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Também, Jesus disse para esta igreja, eu sei que vocês têm suportado, aborrecido os nicolaítas, eu também tenho feito isso, ou seja, Deus sabe dos mesmos defeitos que você encontra, você que está vendo esta mensagem, que você encontra nas igrejas, que você observa nas igrejas, ou mesmo Cristo, dono dela, também sabe que dos defeitos que tem lá. Jesus disse para a igreja, eu conheço as tuas obras, a tua paciência, que você tem servido o meu nome, você tem honrado o meu nome e tem feito a minha obra. Olha, ou seja, tolerado, apesar de você saber de informações, dos defeitos, muitas coisas que te decepcionou, você que está vendo esta igreja, você que está vendo este vídeo, esta mensagem, e esta mensagem é independente de placa de igreja, esta mensagem é independente de ministério, de instituição. A palavra é de graça, a palavra é para todos, ou seja, observamos que naquela época o anjo da igreja, os irmãos, o texto diz, eu sei que você colocou à prova os que se dizem ser apóstolos, mas não são, e vocês o achaste mentirosos. Ou seja, o falso apóstolo já existia nessa época, gente. Muita gente pergunta hoje, e os apóstolos de hoje? E os apóstolos de hoje? E em relação aos apóstolos do passado, os originais, os que foram separados pessoalmente por Jesus, eu vou te explicar. Mas já tinha esse problema na cidade, hein? Olha só, que apareceram do nada falsos líderes. Tem muito hoje, tem muita gente fria, tem muita gente desanimada, desmotivada, tem muita gente frequentando as igrejas tradicionais, mas estão decepcionadíssimos. Não são os mesmos crentes do passado, não são os mesmos crentes
ativos e dinâmicos do passado, como era antes, devido a muitas informações que deixou entrar no seu coração, enxergou muito defeito, enxergou muitas pessoas falsas e mentirosas, falsos líderes, corruptos, como eu acabei de ler no texto aqui, os que se diziam apóstolos, mas não eram, eram mentirosos. Então já tinha esse problema. Lá na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, imagina hoje desses. Observe, o que diferencia dos apóstolos passados dos apóstolos de hoje? Primeiro, os apóstolos originais do passado, chamado pessoalmente por Jesus. Aprenderam, andaram com Jesus e aprenderam pessoalmente de Jesus. Os de hoje tiveram revelações de Jesus, aprenderam sobre Jesus e falam sobre Jesus. É diferente. Os antigos foram chamados pessoalmente por Jesus, andaram pessoalmente com Jesus e aprenderam pessoalmente com Jesus. Os de hoje aprenderam as três coisas, mas nada pessoalmente. Então a diferença dos apóstolos do passado para os hoje é o que for presencial. É o presencial. Os de hoje são os fakes, tudo à distância. O pessoalmente é lá do passado, são os 12. Espero que você esteja entendendo essa colocação, tá certo? Então, já tinha esse problema na cidade de Éfeso. Já tinha os mentirosos, já tinha os que eles tinham que tolerar, que tinham que suportar. Jesus falou para eles, eu sei que vocês têm tido paciência, vocês têm suportado, vocês têm perseverado, têm feito a minha obra. Ou seja, por que dentro das igrejas tem muita pessoa que fica lá, que são os pioneiros, que aguenta, passa tempestade, inverno, verão, mas estão lá, trabalhando. Você acha que eles não encontraram o mesmo defeito que você viu? Por isso que as igrejas estão cheias lá fora. As igrejas tradicionais estão perdendo os seus membros e estão enchendo outras igrejas. Por quê? Porque muitas coisas que ele viu, que não concordou, deixou-se influenciado por isso e perdeu o primeiro amor. E foram resgatar esse primeiro amor em outro lugar, em outra igreja, para se sentir bem. Lá eles reativaram esse primeiro amor. Se encontra alguém que dá conselho, alguém que dá atenção, alguém que o ama de verdade. É lógico, vai chegar lá e vai encontrar outros defeitos, talvez não tinha de onde ele sair, mas vai encontrar. Mas eu acredito que com o amor amadurecido, ele vai entender que não pode deixar o primeiro amor. Ele precisa entender, você precisa entender que é necessário suportar os corruptos, suportar os maus. Eu já falei em outros vídeos que o joio e o trigo crescem junto e não dá para arrancar o joio, tem que crescer junto, tolerar, entender e enxergar, perceber, discernir, mas tem que estar focado no que Deus escolheu para você fazer, para você ser, no que você está fazendo. Observe, Jesus falou para o anjo da igreja, para os irmãos, o que eu tenho contra ti é que você deixou o primeiro amor, você deixou de ser o que era antes. Mas há tempo, se arrepende, volta ao primeiro amor, porque breve eu virei, eu vou tirar o castiçal, ou seja, vou tirar a minha presença. É fato, eu vou tirar a minha presença. Porque se o amor morrer, se você deixar o amor esfriar, chega uma hora que ele esfria tanto que morre. E isso não pode acontecer. O amor tem que ser avivado, o amor tem que ser reativado, o amor tem que ser transformado de novo. Voltar às primeiras práticas, quando era tudo maravilhoso, os hinos, você chegava antes do culto começar, a palavra, os louvores. Mas quando você deixa que informações externas acontecem, informações internas e externas, quando ela entra dentro do teu coração, vai esfriando seu primeiro amor, vai te decepcionando, vai te deixando triste. Tem muita gente triste nas igrejas, muita gente ferida, muita gente doentes na igreja, muita gente decepcionada. Mas o importante é estar focado. Esse amor pode ser avivado, reativado, restaurado de novo. Observe, naquela cidade, observamos que já tinham esse problema, mas eles perseveraram. O Senhor Jesus advertiu, senão o Espírito Santo vai fazer o que na igreja? Senão o Espírito Santo vai fazer o que na vida daquele que o amor esfriou? Se o Espírito Santo não está ativo, se o Espírito Santo não está em movimento, vai fazer o quê? Não é verdade? Acaba a dinâmica do Espírito Santo, acaba o poder, acaba a graça, acaba o primeiro amor. Tudo aquilo que era encantador, tudo aquilo que era maravilhoso, vai indo embora devido a muitas informações, por causa das coisas erradas que acontecem no segmento evangélico. Gente,
Igreja é formado por pessoas cheias de defeitos. É formado por pessoas em formação, em construção, em restauração. Alguns mais inteligentes, alguns mais maduros e preparados. Outros não. Tem pessoas verdadeiras, santos de verdade, pessoas que se compadecem. Outros não estão nem aí. Nenhuma mensagem manda para você. É verdade. Tem pessoas que não são verdadeiras. Infelizmente, mas está dentro da igreja, está entre os igrejados, está no segmento evangélico. Tá, meu irmão. São pessoas. São gente. Tá certo? É necessário você voltar ao primeiro amor. Tem que ter paciência com os corruptos. Tem que ser paciente com os maus, com os nicolaítas, com os falsos líderes. Pessoas falsas e mentirosas tem em todo lugar. A mensagem é para você que está ouvindo este vídeo, absorvendo o querer de Deus nesta oportunidade. Volta você ao primeiro amor. Volta às primeiras práticas. Volta a ser apaixonado pela obra do Eterno. Volta a ser apaixonado por adoração, pela palavra, a mensagem pregada, a palavra, a pregação expositiva, a teologia, a oração, ao jejum, a consagração, a vigília, os trabalhos dos departamentos. Apoie, volte ao primeiro amor. Reative esta graça, este relacionamento com Deus Todo-Poderoso na pessoa do teu Filho amado Jesus e sobre a orientação, a graça e o poder do Espírito Santo. Volte ao primeiro amor. Não deixe ele esfriar. Não deixe esse amor se apagar. Ignore muitas coisas. Tolera muitas coisas. Filtra muitas coisas. Absorve não essas informações que aconteceu aqui, que aconteceu ali, porque fulano é corrupto, porque fulano só pensa em dinheiro, porque é salário aqui, é porque isso aqui, que maldade aqui, porque não fizeram aqui, não mandaram a mensagem, não oraram. E olha, absorve, pega o bem, filtra, faz você o bem para a tua igreja, faz você o bem para a tua comunidade, faz o bem você para a tua regional, faz o bem você para o teu departamento, faça você o bem. Não deixe esse amor se esfriar. Não deixa esse amor se esfriar. Volte a ser o que era antes. Uma bênção na mão do Deus Todo-Poderoso, cheio do Espírito Santo. Apesar dos defeitos, eles estarão lá no mesmo lugar. Talvez se você sair da sua igreja e ir para outra, os problemas vão continuar lá. E onde você vai encontrar outros problemas, talvez menores ou maiores. O importante é você entender que você foi chamado, escolhido pelo Deus Todo-Poderoso, e volte a viver encantado com as coisas de Deus. Volta a ser apaixonado pelo querer, o trabalhar de Deus. Que Deus os abençoe. Até o próximo vídeo.